Poderia ter sido pior. Muito pior. O Flamengo escapou de tomar uma goleada histórica de um rival carioca. Por que você acha isso? Porque o Botafogo amassou o Flamengo tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. Massacrou o Flamengo, humilhou o Flamengo e poderia ter sido 5, 6, até mais talvez. Se não fosse, até o Rossi, que fez uma partida pra mim muito ruim também, falhou em 2 gols, mas salvou em algum momento. Nação rubro-negra, é informação urgente. Técnico Tite pode ser demitido do Flamengo a qualquer momento. É isso mesmo, a casa caiu para o treinador retranqueiro, para o treinador medroso, que só sabe colocar jogadores do Flamengo debaixo da trave, com o bumbum na trave. Flamengo não precisa de técnico com esse perfil, com essa mentalidade medrosa. Essa que é a verdade, por isso que foi para a seleção brasileira e passou vergonha. Só que aqui no Flamengo não fica mais. E não é só ele que vai sair, não. A diretoria rubro-negra tem que sair também. Braz, Spindel, Landim, esses incompetentes não podem estar à frente do Flamengo, que querem fazer o Flamengo de trampolim. Essa que é a verdade. Vou atualizar vocês sobre tudo o que está acontecendo. Os bastidores rubro-negros estão fervendo. Mas antes de começar esse vídeo top, antes de começar esse vídeo sensacional, não deixe de apoiar os nossos amigos da 1xBet. A 1xBet hoje é uma das maiores casas do Brasil e do mundo, parceiraços aqui do nosso canal. É isso mesmo, galera. Vocês podem, é claro, estar utilizando o nosso cupom, meu cupom aqui Diário do Flamengo. É simples assim. Vocês vão lá, clica no link que eu tô deixando fixado nos comentários. Aí vocês vão lá no cupom Diário do Flamengo, clicam lá que vocês vão estar conhecendo a plataforma e é top demais. Eu tenho certeza que vocês vão se divertir e vão se divertir bastante. E para essa grande decisão de quinta-feira, nesse momento turbulento do Flamengo, eu estou acreditando na vitória do Flamengo, estou acreditando na classificação e é sempre bom fazer aquela fezinha. É isso mesmo, lembrando que se vocês depositarem R$50 usando meu código promocional, terá 100% de bônus no primeiro depósito, que pode chegar até R$1.560. Então corram lá, não perca tempo, só clicar nesse botão aqui vermelho aqui abaixo, clica no link que eu tô deixando fixado aqui nos comentários e faça sua fezinha, belezinha? Agora vamos para esse vídeo, vamos para o corte que está sensacional. O que a gente viu ontem, inclusive, eu acho que o torcedor rubro-negro ele tem que agradecer ao Botafogo. Porque o Botafogo fez o seguinte, um choque de realidade no torcedor, no técnico Tite e na diretoria. Por quê? Todo mundo achava que o Flamengo estava indo muito bem, obrigado. E não está indo muito bem, obrigado. Eu vou retornar no nosso programa de sexta-feira quando eu falei que não é normal o que está acontecendo no Flamengo. E quando eu falo o que está acontecendo no Flamengo, não é na parte técnica e tática. Também não é normal, tá? Porque o Flamengo vem jogando muito mal. Mas a parte física do Flamengo precisa ser mencionada. Não estou falando em número de lesões musculares. Estou falando na apresentação física dos atletas. Inclusive, se a gente for pegar o segundo tempo ontem do Botafogo contra o Flamengo, o Botafogo finalizou o jogo todo 19 vezes no gol do Flamengo. Só no segundo tempo foram 15. Por quê? Porque os jogadores no segundo tempo estavam exaustos. E isso não é normal. E a desculpa do técnico Tite em relação ao calendário não cabe mais. Por quê? O Botafogo teve a mesma situação que o Flamengo até o momento, jogou 3 competições. Ainda não teve um intervalo de descanso da Copa do Brasil. O Flamengo vai jogar, o Botafogo não mais. O Botafogo tem mais jogos que o Flamengo na temporada. E não só o Botafogo, o Fortaleza também tem mais jogo, o Palmeiras também tem mais jogo. Se eu não me engano, são 6 ou 7 equipes da Série A que tem mais jogos que o Flamengo na temporada. São 8 equipes que tem mais jogos que o Flamengo na temporada. Então, essa desculpa do técnico Tite não se cabe mais nesse momento. Inclusive, o primeiro gol do Botafogo ontem, logo aos 2 minutos, foi novamente um gol de bola aérea. Isso também é culpa do calendário? Não. Isso é culpa dele e da comissão técnica dele, que precisam treinar isso. Isso não é culpa do calendário. E ontem ele tomou decisões que atrapalharam ainda mais a vida do Flamengo. Vamos lá, durante o jogo, quando ele perde o Arrascaeta, aos 4, 5 minutos, ele, de uma forma incoerente, ele bota o Vitor Hugo. Sendo que ele já disse que o Vitor Hugo não consegue jogar nessa posição que é a do Arrascaeta atualmente. Quem deveria entrar, então? O Alan deveria ter saído, na verdade. Mas ele poderia ter botado o Lohan, que em certo momento na temporada substituiu o Arrascaeta muito bem. Ele poderia ter botado o Matheus Gonçalves. Ele poderia ter botado qualquer outro jogador, menos o Vitor Hugo, que ele em um outro momento disse que não jogava nessa posição. No segundo tempo, quando ele fez as substituições, ele poderia ter botado o Vitor Hugo de volante, ter deixado o Léo Ortiz de volante, porque ele novamente durante o jogo, ele recuou o Léo Ortiz para a zaga, como ele fez contra o Palmeiras, mas contra o Palmeiras fazia total sentido. Toda hora era bola aérea. Ontem não, o Botafogo não estava fazendo assim. E ele errou nessa mudança tática e prejudicou ainda mais o Flamengo.
Olha só, com todo respeito, eu entendo a quantidade de lesões, a quantidade de desfalques do Flamengo, mas eu não vou entender a forma como o Flamengo joga. O time que entrou em campo ontem era um time para fazer um jogo justo e não fez. É um time muito mal treinado, uma bagunça do setor defensivo ao ataque. E para finalizar, muita gente defendendo o Rossi, mas o Rossi ontem fez uma partida desastrosa. Tudo bem, pegou pênalti, mas na minha opinião, ele teve culpa nos gols do Botafogo, ele falhou em vários momentos, teve um gol que o Flamengo tomou, que foi uma falha bizonha dele, a sorte dele que o jogador do Botafogo estava impedido, porque senão seria ainda maior. Então, repito, torcedor rubro-negro, agradeço ao Botafogo pelo choque de realidade e agradeça também, porque o resultado poderia ter sido mais vexatório. Lucas Pedrosa, ele traz talvez a falha da questão do Tite, mas também temos que destacar que do outro lado tem uma grande equipe que está se reforçando, que se reforçou na segunda janela e está muito bem organizada pelo grande treinador Arthur Jorge. O Botafogo tem mostrado muita intensidade, bons jogos contra grandes equipes, como o Palmeiras, como o São Paulo, vimos grandes jogos, como contra o próprio Flamengo. A gente também tem que entender, o torcedor rubro-negro, que do outro lado tem um time também que não tá de brincadeira na temporada, né, Lucas Pedrosa? Não, pra mim é o melhor time do Brasil na atualidade, não tenha dúvida disso. Eu digo isso não só pelo trabalho do Arthur Jorge, que é inegável, é maravilhoso, o grupo de jogadores também é excelente, o Botafogo do meio pra frente tem as melhores peças do Brasil, mas também pelo trabalho da diretoria. E por que eu digo isso, Fernanda? O Botafogo perdeu o Júnior Santos, que até então era o melhor jogador da equipe na temporada. O Botafogo foi lá e trouxe o Matheus Martins. O Botafogo perdeu o Eduardo, que era um dos jogadores também considerados titulares da equipe. O Botafogo foi lá e trouxe o Thiago Almada. O Tiquinho Soares é um jogador que não é um cara tão regular fisicamente. O Botafogo foi lá e trouxe o Igor Jesus. A posição de volante do Botafogo já era uma posição bem recheada de jogadores. Tanto é que o Danilo Barbosa nem entra no campo ontem. Sim. Mas quem jogou? O Alan, que também foi outro reforço na janela de transferências. Então, quando o Botafogo teve problemas, o Botafogo corrigiu seus problemas. E não corrigiu com meia boca, corrigiu com jogadores que são decisivos. Quem vem decidindo jogos pro Botafogo nas últimas partidas? Igor Jesus, jogador que chegou e agora é titular absoluto. Matheus Martins, 2 gols ontem. Thiago Almada, apesar de ter perdido o pênalti, belíssimo jogo. Luiz Henrique começou a ser o melhor jogador do Brasil nos últimos 2 meses e está mostrando que ele valeu tá todos sobrando, os 20 milhões de euros porque joga de uma forma maravilhosa. Pra mim, o destaque do jogo de ontem. É o melhor jogador do Brasil. Até mesmo quando o Botafogo teve problemas no seu setor defensivo do lado direito, o Matheus Ponte é uma contratação do ano passado. Sim. E isso aí é por acaso? Não. É que o Botafogo fez um mapeamento de mercado porque o Matheus Ponte é campeão mundial sub-20 pelo Uruguai. E chegou ao Botafogo dessa forma. Evoluiu. Hoje em dia fez gol e é um jogador importantíssimo. E mesmo... Cuiabano Verdade. chegou também no momento que você não tinha uma certeza do Marçal. O Botafogo é uma equipe que se preparou dentro e fora de campo para viver o momento que está vivendo. Massacrou o Flamengo, humilhou o Flamengo e poderia ter sido 5, 6, até mais talvez. Se não fosse, até o Rossi, que fez uma partida para mim muito ruim também, falhou em 2 gols, mas salvou em algum momento. Enfim, é só parabéns ao Botafogo. O Igor Jesus. E, Venê, eu queria saber quem é o seu super-herói. Isso é um super-herói? É? É um anime, é um super-herói. Quem é o seu super-herói favorito, Venê? Wolverine. Ah, então ele é parecido com o Wolverine. Olha Então o cabelo tá dele. na hora de se curar, Venê. Venê, cadê? Bota Tá na aí. hora de se Cadê curar. o telão? Bota aí no telão. Ah, não, como é que é? Aí. Chora, Venê. Hoje só chora. Tô desde ontem, pô. O Flamengo tem problemas, mas o Botafogo ele arregaçou todos os problemas. Sabe qual é o do grande problema do Flamengo? Qual é, Venê? É que o VP tá mais preocupado na reeleição dele a vereador. É possível. Fazendo campanha. É possível. E é verdade. É possível. E infelizmente a gente vê membros de torcidas organizadas que deveriam cobrar esse atual dirigente apoiando, fazendo campanha, fazendo bandeira. Enquanto o Botafogo se reforçou dentro de campo nos problemas que teve, o Flamengo está sendo imprudente ao não se reforçar. A diretoria do Flamengo novamente tomou um baile do Zenit na negociação pro Claudinho. A diretoria do Flamengo não quis fazer um alto investimento em Luiz Henrique porque acreditava que não iria valer a pena. O Luiz Henrique fez um baita jogo ontem e mostrou para esses mesmos dirigentes que valeria a pena sim o alto investimento. A diretoria agora está tendo que pagar extremamente alto ao Michael, porque de forma urgente, porque senão nem o jogador teria. Vem cá. A verdade Dá é um essa. chocolatinho pra ele. Dá um chocolatinho pra ele. Enquanto isso, eu vou citar aqui as substituições que ocorreram no jogo de ontem. Fala comigo.
O Botafogo colocou o Tietê em campo, o Tiquinho Soares, Detalhe, o Matheus Tietê Martins. entra no lugar do Matheus, que De tava às lateral, vezes né? sofrendo um pouco com o Bruno Sim. Henrique e tinha um amarelo. Sim. Tietê retocou isso aí. Ó quem Tiquinho Soares. Cuidado que depois entrou, né? Matheus Levanta a Martins. cabeça. Ué, o que é? Daqui a pouco a gente se vê, não se vê? Fernanda, vocês estavam com o timinho lá de vocês, foi 1-1 em São Januário, então em breve a gente se encontra também. É só não botar o Paulo Henrique. É. Vai. Matheus Martins, Alan, Carlos Alberto, Tiquinho Soares e o Tietê. Além disso, jogadores que já foram titulares em algum momento, como o Hugo, como o Oscar Romero, o Cauê e o Danilo Barbosa, nem entraram no jogo. Esse é o banco do Botafogo. As substituições do Flamengo ontem. Vitor Hugo, base. Everton, base. Varela alterna ali entre a titularidade e base. Lohan, base. E o Léo Pereira, que é o titular da equipe. Mas a discrepância das trocas do Flamengo para as do Botafogo, elas escancaram como o trabalho da diretoria do Botafogo foi muito melhor do que a do Flamengo nessa janela de transferências. E pra piorar, tem Tá muito amargo hoje. a péssima gestão do Flamengo, né? Porque a entrevista que o Marcos Braz deu ontem falando sobre a situação do Fabrício Bruno é desastrosa. Vocês acham mesmo que o jogador gostou de ouvir aquilo, de ler aquelas palavras? É óbvio que não. O jogador, quando soube naquele momento, ficou extremamente revoltado. E não só o Fabrício Bruno. Todos os outros jogadores ficam revoltados com aquele tipo de declaração. Concordo. Então, o Marcos Braz, que é responsável por muitas negociações, além de estar fracassando no mercado da bola, no quesito contratação, também não está sabendo gerir o elenco. Uma gestão desastrosa do atual VP de futebol do Flamengo, que deve ser cobrado. Tem 4 MMs aqui. Conhece esse chocolate? Conhece Martins? Fui na fábrica deles, Olha aqui, ó. inclusive. Matheus Martins. Quem foi na fábrica foi o João Tex, foi É, lá, verdade. comprou e trouxe. Você entendeu? tentou ir na Você fábrica, tentou, mas não não deu. conseguiu. Não, do Matheus não. Fim da linha para Tite no Flamengo. Essa que é a verdade, nação. Não tem outro caminho a não ser demitir o técnico Tite. Mas dessa vez, não é só o técnico Tite que tem que sair, não. Tem que sair Rodolfo Landim, Marcos Braz, Bruno Spindel, todo o departamento médico, sabe? Médicos que estão lá, de baixa qualidade, profissionais de ferroviária. Tem que fazer uma limpa geral, mandar mais de 300 funcionários embora. Acabou. E trazer treinadores que façam esse time jogar, que tenham profissionais do lado gabaritados. O Flamengo não é time de barganha, igual esses caras. Esses caras que estão dentro do Flamengo, gente, é igual o presidente do nosso país. Quando a gente vai no UPA, no hospital, a gente vê coisas de baixíssima qualidade. Só que é o Brasil. É o Brasil. Aqui tem Cristo Redentor, tem Pão de Açúcar. A mesma coisa é o Flamengo. O Flamengo é o Flamengo. Só que lá dentro tem profissionais que não eram pra estar lá. O Flamengo acabou de contratar um profissional da ferroviária. O que um profissional da ferroviária, vai fazer no Flamengo? Então, assim, cara, é muitos erros, sabe? O time do Flamengo tá regredindo. O Tite tá 1 ano à frente do Flamengo. A gente não vê um padrão tático desse time, sabe? É só chutão. Qualquer time sabe jogar lá de trás, em pé. Só o Flamengo que não sabe. O Flamengo não sabe. É só chutão buscando o Pedro. E agora que não tem o Pedro? Qual vai ser a jogada? Então assim, galera, não tem mais clima pro Tite ficar no Flamengo. É um cara totalmente despreparado. Eu nunca fui fã do Tite. Essa que é a verdade. Treinador de Copa do Mundo, os treinador do Brasil já tá tudo ultrapassado. Essa que é a verdade. Tudo ultrapassado. Por isso que a gente vê um cara aí, um cara que não tem um gabarito que tem o Tite, chegar no Botafogo e fazer esse time jogar. Sabe por que o Tite ganhou os títulos? Porque tinha jogadores capacitados. Essa que é a verdade. Chega no Flamengo, cadê? A mídia esportiva já tá duvidando do elenco do Flamengo de tão fraco que o Tite é. Essa que é a verdade. Bota o técnico do Botafogo aqui no Flamengo pra ver se não faz esse time jogar. Bota! Então assim, cara, é uma vergonha. É uma vergonha. Eu estou a favor do técnico Tite, a saída do técnico Tite pra ontem. Chega. Esse técnico muito fraco. Essa que é a verdade. Quero saber de você, nação. O que vocês acham sobre essa saída do técnico Tite? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus.